A palavra proclamada tem poder de desterrar todos os poderes opostos ao poder de Deus na nossa vida. Não me perguntem em que lugar da dei verbo, mas eu descubro semana que vem eu trago. Mas a palavra tem poder para desterrar todos os poderes opostos ao poder de Deus na nossa vida. Feche um pouquinho os seus olhos. Pensa naquilo que se opôs à vontade de Deus hoje na sua vida. Pensa nos desencontros que você talvez tenha vivido no dia de hoje. Pensa talvez nas escolhas erradas que você fez hoje, que nós fizemos hoje. Respostas que a gente poderia ter dado de uma forma diferente, atitudes, posturas que poderiam ter sido diferentes, que poderiam ter sido motivos para criar unidade, criar comunhão, que poderiam ser a experiência de construir entre eu e o meu irmão um altar da comunhão, porque Jesus está presente. Porque o nosso fundador, o Monsenhor Jonas, ele diz: entre eu e o meu irmão está Jesus. Nós queremos, Senhor, te ofertar todas essas situações. E ofertando essas situações, ofertar os sentimentos que estão dentro de nós, provocados por estas situações. E queremos pedir que a força da palavra que deu origem ao nosso carisma, suscite o desejo do encontro pessoal contigo. Suscite o desejo, Jesus, de responder agora de forma diferente, que verdadeiramente Tu és o Senhor da nossa vida. Ao passarem para outra margem do lago, os discípulos se esqueceram de levar pão. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retornou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E vós, quem dizeis que eu sou? Esta é a pergunta que hoje nos interpela, nos provoca, nos questiona. Diante de todas as situações difíceis, talvez vividas no dia de hoje, o Senhor continua perguntando: e para vós, quem dizeis que eu sou? Nós podemos responder a esta pergunta de Jesus como o nosso fundador foi provocado por ela, e provocado por esta palavra, ele se abriu à vontade de Deus, à experiência do encontro com Jesus. Nós podemos responder com as nossas palavras, assumindo que é Jesus quem nos pergunta: e para vós, quem dizeis que eu sou? Jesus, Tu és o meu Senhor. Apesar de todas as dificuldades do dia de hoje, apesar dos desencontros, dos conflitos, do cansaço, apesar das decepções, das brigas, mas acima também das consolações do dia de hoje, eu quero proclamar com toda a convicção que Tu és o Senhor. E hoje eu quero dizer: Jesus reina nas situações onde o Senhor está abandonado na minha vida, na minha sensibilidade,
na minha afetividade, nos meus pensamentos. Reina, Senhor. Hoje eu quero te dar livre acesso para que o Senhor se estabeleça como Senhor da minha vida. Hoje, Jesus, eu te dou acesso para que tu, o Senhor, reine na minha vida, na vida desses meus irmãos que estão aqui, na vida dos meus irmãos que me ouvem, mas na vida de toda a Canção Nova. E hoje eu te peço, Senhor, e nós queremos rezar pelo nosso fundador, pedindo que o Senhor também reine na vida dele. Queremos pedir na vida da Luzia, do Etos, nossos cofundadores, que o Senhor reine na vida deles, Senhor. Queremos pedir por todos aqueles que exercem qualquer tipo de autoridade, seja na instituição, seja no carisma. Reina, Senhor, reina, para que a tua vontade se estabeleça. Tu és o Cristo, tu és o Senhor da Canção Nova. A Canção Nova é uma obra de Deus, a Canção Nova é tua, Senhor. E agora nós queremos nos unir de uma forma muito especial, pedindo que hoje o Senhor atinja a cabeça de todo o corpo Canção Nova, que é o Padre Jonas. E nós queremos rezar a partir da oração que o Senhor mesmo inspirou o Hugo. Eu vou repetindo e vocês repetem comigo. Ó Deus, que inspirastes ao nosso Pai fundador a criação da tua obra Canção Nova. Reacendei nele esse primeiro amor, daquele que se encontra com Jesus, e a ele entrega a sua vida sem reservas. Fazei o Senhor instrumento vosso, canal do vosso amor, para que a vossa vontade se realize, sempre e em tudo na sua vida, e na vossa obra para a qual o Senhor o criou. Capacitai-o a cada momento, para que ele possa cumprir a vontade com fé, fidelidade e perseverança, e a sua vida seja um vigoroso testemunho do vosso amor por nós. Nós vos damos graças e vos bendizemos, porque o Senhor não o deixa sozinho na construção desse homem novo para o mundo novo, mas o fortalece e o restaura pelo vosso Espírito. Muito obrigada, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Sejam bem-vindos aqueles que estão vindo pela primeira vez. Vou recapitular um pouco aquilo que a gente viu semana passada. Nós vimos que a igreja define a vida consagrada como um dom particular para toda a igreja, certo? Que é um dom do Espírito. A gente viu que Paulo VI, ele foi o primeiro a usar o termo carisma de fundação. A gente viu que João Paulo II,
ele foi o primeiro Papa que utilizou essa expressão carisma de fundação e carisma de fundadores para as novas comunidades. Isso na festa de Pentecostes em 1998. Lembram disso? Nós falamos um pouco sobre carisma e instituição. E a gente dizia que um carisma, para se perpetuar, ele precisa da instituição. Que a instituição também ela tem origem divina. Não é? Eu disse que para vocês que a vida consagrada, segundo o Dicionário de Vida Consagrada, diz, a partir da Lumen Gentium, que a vida consagrada, ainda que não pertencente à estrutura hierárquica da Igreja, é um dom divino especial, sinal do mistério que atua na Igreja e que pertence à sua vida e santidade. Eu vou falar agora de um modo mais simples, para ficar mais claro o que é a vida consagrada. É um dom do Espírito que nasce no coração de algumas pessoas que Deus escolhe, que nós chamamos e damos o nome a essas pessoas de fundadores. E esse dom do Espírito, que nasce na igreja, com a igreja e para a igreja, ele é suscitado num tempo, numa época, num lugar, para atender a uma necessidade da igreja. Se vocês pegarem os nossos documentos, e está lá na introdução do sumário do nosso curso, a introdução do Padre Jonas, documento Canção Nova, um dom de Deus, ele vai explicar o que é uma fundação. O que é um carisma de fundação? Veja, Deus, quando cria uma obra, a cria para uma finalidade, para um objetivo, uma missão. Digo de outra forma, Deus tem um objetivo quando cria uma obra. E porque tem esse objetivo, Ele o imprime nela já ao criá-la. Eu posso dizer que Deus tem um objetivo preciso ao me chamar à existência. Assim também é com um carisma de fundação. Deus tem um objetivo, Deus tem uma missão. A obra já traz em si o seu objetivo, é criado com ela, faz parte da sua essência, da sua natureza, é natural. O objetivo de uma obra faz parte do grande projeto de Deus. Ao lado de tantas outras, e aí a gente vai entender que ele está falando que a Canção Nova não é o único carisma na igreja, ela é criada para realizar parte que Deus lhe destina. Deus conta com ela, precisa dela. Ela é uma empreiteira, realiza parte do projeto que lhe é próprio, ao lado de muitas outras, e de todas juntas realizam a totalidade do projeto de Deus. A missão de uma obra não é algo que lhe é atribuído depois, nem é algo que depende da livre escolha das pessoas, muito menos acontece por acaso. Não. A missão de uma obra é o próprio objetivo que Deus lhe imprimiu ao criá-la. Faz parte da sua essência. Deus a fez assim por causa do seu objetivo. Deus como que embutiu nela a sua missão no ato de criá-la. Ela tem um lugar só seu, no coração do Pai, que contempla a sua obra, fazendo-se no tempo e se alegra com a sua realização. Viu como é simples um carisma de fundação? É um dom do Espírito. Por isso que a gente diz assim, a Canção Nova ela é uma obra de Deus. Por que a Canção Nova é uma obra de Deus? Porque ela é uma iniciativa amorosa do Pai, porque ela é um desígnio do Pai, porque ela é uma intervenção do Pai para os nossos tempos, para atender às necessidades urgentes do nosso tempo. Então, existe um ato fundante que acontece no coração do Pai.
Até aqui, tudo bem? Esse ato fundante, quando Deus o chama à existência, no tempo, na história, acontece a partir de uma experiência. Se nós formos estudar a história de todos os carismas, a gente vai chegar à seguinte conclusão: existe uma palavra que chama aquele carisma à existência. Deus cria pela força da sua palavra, certo? Deus disse, faça-se, e tudo foi feito. Então, um carisma de fundação, ele existe, e ele passa a existir na história, porque houve uma experiência com uma palavra que o chamou à existência. No caso do carisma Canção Nova, qual foi a palavra que chamou o carisma Canção Nova à existência? E para vós, quem dizeis que eu sou? E para vós, quem dizeis que eu sou? Esta é a palavra que está na origem do chamado à existência do carisma Canção Nova. Aí você vai me falar assim: Verinha, mas a palavra fundante do nosso carisma não é aquela que o Padre Jonas disse quando ele convidou, fez o apelo para os jovens na festa de Cristo Rei em 1977? Quem está disposto a dar um ano da sua vida e deixar tudo para seguir Jesus, deixar pai, mãe, estudo, família e até namoro? A palavra fundante não é deixar? É. A palavra fundante é esta? É. Eu estou falando de uma palavra que chama a origem. É diferente. Veja, carisma de fundação é como a nossa vocação, é processual. O carisma de fundação, como a própria igreja, na sua fundação, é processual, ele acontece por etapas. Eu posso dizer que a Canção Nova ainda está sendo fundada? Por quê? Então veja, ela está em fundação, ela está sendo fundada. Nós que participamos do ciclo vital do fundador até a morte do Padre Jonas, que se Deus quiser vai durar ainda bastante tempo, nós somos uma geração fundante, junto com ele. Mas a experiência do carisma do fundador, ela é pessoal, é única. É uma iniciativa de Deus. Deus escolhe uma pessoa para chamar um carisma à existência. É Deus quem toma a iniciativa. Ele escolhe porque essas pessoas são melhores? Não. É uma escolha por amor, como aqueles que são vocacionados a esse carisma. A escolha é por amor. Esse processo da fundação, que dá origem ao carisma na história, acontece por uma experiência com a palavra de Deus, por isso que eu falei uma palavra de origem, que gera uma experiência nova com o mistério de Cristo. Então, o carisma de fundação, ele nasce no coração de um fundador através de uma experiência com uma palavra. Eu posso até dar outros exemplos.
o Shalom. A palavra fundante de origem ali do Shalom é aquela palavra de Jesus, quando ele ressuscitado aparece aos seus discípulos e diz: a paz esteja convosco. A palavra de origem do movimento dos focolares é aquela que está na oração que a gente diz sacerdotal de Jesus, onde Jesus diz que todos sejam um. A experiência de Chiara Lubich foi com essa palavra, que todos sejam um. A palavra da comunidade Remidos de Campina Grande, a palavra de origem, a experiência da Alessandra, é aquela passagem de João: de tal forma Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para ser salvo por ele. A palavra que deu origem à existência, ao carisma Canção Nova, vem por uma provocação. E para vós, quem dizeis que eu sou? Essa palavra provoca qual experiência no coração do nosso fundador? A experiência do encontro pessoal com Jesus. Nós falamos sempre que o nosso carisma tem dois pilares. Dois pilares. Um é essa experiência do encontro pessoal com Jesus, que acontece a partir dessa palavra que nós proclamamos, que ele vive essa experiência do encontro. Agora veja, a experiência da origem, ela foi anterior à própria fundação da Canção Nova, no dia 2 de fevereiro de 1978. Diz. Todo carisma tem origem na palavra. Todo carisma. Porque todo carisma tem a sua origem com uma experiência de um mistério de Cristo. Eu não disse que todo carisma de fundação tem como característica ser cristocêntrico, Cristo no centro? A palavra não é qualquer coisa. A palavra é uma pessoa. A palavra é Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sempre é uma experiência que talvez a experiência não seja tão direta com a palavra em si, mas remeta à própria palavra, mas sempre na palavra. Entende? Então, o fundador vive essa experiência, mas ele não sabe. As coisas vão acontecendo, o Espírito vai agindo e nem ele sabe. Por isso que o Padre Jonas, ele escreve na abertura dos nossos estatutos: não houve uma experiência que precedeu aquilo que a gente vive. Não foi nada programado, não foi nada planejado. Eu não me sentei para escrever as regras. A experiência da fundação, ela sofre as interferências da história daquele que Deus escolhe. E só pela ação do Espírito, então, é possível fazer vir à luz esse dom de Deus. Quem é o fundador? O fundador é aquele que recebeu de Deus um dom especial para fazer vir à luz uma nova forma de vida consagrada.
Foi esse o dom que o Padre Jonas recebeu. O carisma de fundar a Canção Nova. O carisma de fazer vir à luz essa nova forma de vida consagrada. Um outro documento que ajuda a gente a entender isso é aquele documento Canção Nova, um dom de Deus. Página 33. Tem uma parte lá que o Padre Jonas fala assim, ó. Fundação e fundador. O conceito de dom Canção Nova foi criando corpo em mim. Tenho expressado as resistências que tive diante dos termos fundação e principalmente fundador. Era muito difícil me ver e aceitar como fundador. Foi mais fácil entender e aceitar a Canção Nova como uma criação específica. Pessoas juntas, criadas em cacho, com laços de ser e de missão. Essa ideia foi se clareando em mim, tendo ressonância no meu interior, embora não soubesse nomeá-la. Senti que isso acontecia na Canção Nova e era um dom gratuito de Deus. Este foi o conceito-chave para que eu aceitasse a realidade de que a Canção Nova era uma fundação, uma nova forma de vida consagrada e eu fundador. Entenderam? Então, o que o dicionário da vida consagrada vai falar do carisma dos fundadores? Diz assim, olha, neste tempo fecundo de reflexão, que tempo fecundo de reflexão foi esse? Concílio do Vaticano II. Nasce pouco depois do Vaticano II a expressão carisma dos fundadores. Paulo VI é o primeiro a usar esta terminologia, ao dirigir-se ao capítulo geral especial dos padres monfortianos e aos irmãos da Instrução Cristã de São Gabriel, 31 de maio de 1969. É também o primeiro que a inaugura num documento oficial. Nesse documento é usado também pela primeira vez a expressão carisma de vida religiosa. Veja como é novo na igreja essa terminologia. Que longe de ser um impulso nascido da carne e do sangue, ou originado por mentalidade que se conforma com o mundo presente, é fruto do Espírito Santo que opera sempre na igreja. É sinal concedido para servir a toda a unidade eclesial, concedido para servir a toda a unidade eclesial, mais do que para a santificação da pessoa que o recebe. Veja. A vocação que o padre recebeu e a vocação que nós recebemos, mais do que ser para a nossa santificação, ela é para servir a Igreja de Jesus Cristo na construção de uma humanidade nova. Se amplia a nossa responsabilidade. Eu não assumo a minha vocação somente para eu ser santo, senão seria um ato egoísta. Mas a minha vocação, ela está inserida na realidade da igreja, que é corpo de Cristo, para a fundação de uma humanidade nova. O nosso carisma tem a responsabilidade de gerar a igreja de Jesus Cristo. A nossa vocação tem a responsabilidade de gerar a igreja de Jesus Cristo. Muito mais do que para a santificação da pessoa que o recebe. É modo particular de participar
na natureza sacramental do povo de Deus. Por isso que nenhum carisma nasce fora da igreja. Se nasce fora, não é carisma. É outra coisa qualquer que eu não sei o que dizer. Mas o que significa o termo carisma dos fundadores? Veja, nós falamos de carisma de fundação. Carisma de fundação é o quê? É um dom do Espírito. Isso, para atender uma necessidade da igreja, de um tempo, de um lugar. Para isso, Deus escolhe uma pessoa. Existe a terminologia carisma de fundação. Existe a terminologia carisma dos fundadores. Certo? O que é o carisma dos fundadores? O dicionário vai dizer assim: a expressão carisma dos fundadores designa, em seu significado geral, aquele dom do Espírito oferecido benevolamente por Deus a alguns fundadores, homens ou mulheres, a fim de produzir neles determinadas capacidades que os fazem aptos para dar à luz as novas comunidades de vida consagrada na igreja. Posso. Carisma dos fundadores, em seu significado geral, é aquele dom do Espírito oferecido de forma benévola por Deus a alguns fundadores, homens ou mulheres, a fim de produzir neles determinadas capacidades que os fazem aptos para dar à luz as novas comunidades de vida consagrada na igreja. Mais bonito ainda, a definição mais completa é essa. O carisma próprio dos fundadores se revela como experiência do Espírito. Bonito, né? É uma experiência do Espírito. Quando eu falo carisma de fundação, eu logo imagino que para ter um carisma de fundação vai ter que ter um fundador. Então eu falo de carisma dos fundadores, né? Mas existem algumas características aí que elas são importantes para a gente saber diferenciar. Dentro do carisma dos fundadores, que são esses homens e mulheres escolhidos para gerar uma nova forma de vida consagrada, existem duas características que são importantes a gente diferenciar. São elas: carisma de fundador, carisma do fundador. Agora é que vai começar a complicar a cabeça de vocês, né? Não tem pincel. Pode ir lá, eu deixo. Veja, carisma de fundação está claro? O carisma dos fundadores está claro? Ficou claro? Carisma canção não. Batismo no Espírito Santo, que é a outra experiência, logo a essa que o nosso Senhor faz, já como padre. Porque a experiência do encontro pessoal, ele estava na teologia ainda, no 4º ano. Mas a experiência do batismo já foi como padre. Um carisma de fundação, uma vez que ele é processual, existe aquele momento de origem e existe outros momentos fundacionais. Então, a Fernanda lembrou. Você falou que tinha um pilar, um encontro pessoal com Jesus. O outro é o batismo no Espírito Santo? É. Esse momento da experiência do padre com o batismo no Espírito Santo
nós podemos dizer que é um momento fundacional. Qual foi o outro momento fundacional importante do Carisma Canção Nova? Os encontros de jovens, os catecumenatos. Um momento fundacional importante. Festa de Cristo Rei, que deu origem. Outro momento, 2 de fevereiro, quando começa. Foi. Um momento fundacional recente. 3 de novembro. Nós estamos para estar num momento fundacional, viver um momento fundacional importantíssimo. Quando será? 12, 13 e 14 de julho. Veja. Então, um carisma de fundação, ele tem o seu momento de origem, mas ele tem vários momentos fundacionais. Ele segue aquilo que aconteceu com a Igreja de Jesus Cristo. Houve um momento em que se deu a origem da Igreja. Um momento em que Jesus, ele chama os seus discípulos, escolhe os seus discípulos. Depois, nesse momento dessa palavra que nós lemos, tem um momento forte ali que Jesus diz para: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Depois, um momento forte de fundação da igreja, qual é? A lança que o soldado enfia, sai sangue e água. Depois, quando é um momento fundacional que faz com que a igreja se torne pública? Pentecostes. Então, 2 de fevereiro de 1978 é o momento fundacional que a Canção Nova se torna pública. Mas antes disso, houve outros momentos que foram construindo e gestando esta fundação. Entendeu? Então, ela ainda está em fundação. Enquanto o fundador de uma obra é vivo, essa obra está em fundação. Então, eu falei de carisma de fundação. Disso vocês têm dúvida? Se vocês tiverem dúvida disso, não vão entender o resto. Eu disse que existe uma palavra que chama o carisma de fundação à existência. No nosso caso, qual foi a passagem? Ótimo. Vou falar uma coisa importante agora. Assim como existe uma palavra que chama o carisma Canção Nova à existência, existe uma palavra que chama a minha vocação à existência. Qual é a palavra pelo qual Deus chamou à existência a sua vocação à Canção Nova? Isso é importantíssimo saber identificar. Qual é a palavra? Qual é a palavra de origem? Essa palavra que chama a nossa vocação à existência, ela vai nos sustentar nos momentos de crise. E todas as vezes que eu volto a ela, ela se renova. Ela me faz ver a minha vocação por um outro ângulo que eu ainda não havia percebido. Essa palavra pode estar ligada a uma palavra da Sagrada Escritura? Pode. Pode estar manifestada a partir de uma experiência? Pode. Mas qual é a palavra pelo qual Deus chama a sua vocação Canção Nova à existência? Isso é importante. Porque na origem da palavra, o que o Padre Jonas diz? Deus já põe lá o seu objetivo e a missão.
Existe um para quê. Deus me fez canção nova. Liliane, Deus não te fez canção nova para ser jornalista. É muito mais. Você é muito mais do que somente ser jornalista na canção nova. Entendeu? Você é muito mais. Nós somos muito mais do que nós fazemos. Então, o que nós somos na canção nova? É essa provocação que o Espírito precisa suscitar em nós. O que nós somos nessa bendita canção nova? Para que Deus nos fez canção nova? Williene, quantos anos de canção nova você já tem? 6 anos. E o que você já descobriu? Entendeu? Isso precisa te interpelar, senão, na primeira crise, ou se acontece alguma coisa errada, você balança. Qual é a palavra que chama minha vocação à existência? Isso é importante, gente. Entenderam? E dá uma alegria quando a gente descobre. Volta lá na sua história vocacional. Volta lá na experiência do seu encontro pessoal com Jesus. Volta lá naquele momento que você sentiu uma coisa diferente e que você disse assim, eu não fui criado para pouca coisa. Eu não fui criado para o comum dos homens. Não teve um momento que a gente fez essa experiência? Está lá. Aprenda a ler hoje com os olhos do Espírito o que Deus quer te revelar nessa experiência, por essa palavra, para você ser mais canção nova. O que é isso? Carisma dos fundadores. Isso. É a experiência do Espírito que no coração de homens e mulheres faz vir à luz uma nova forma de vida consagrada. Existem algumas características do carisma de fundadores que são essenciais a gente fazer a distinção. Vou pôr um A aqui. Carisma de fundador. E eu vou pôr aqui carisma do fundador. Aí você vai me falar assim, onde é que está a diferença, Verinha? De e do. É, porque o de é o mesmo. Muito inteligente você, meu aluno. Carisma de fundador. É o dom particular que um homem ou uma mulher recebe para gerar uma nova forma de vida consagrada. Entenderam isso? Esse dom, carisma de fundador, ele é intransferível, ele é pessoal. Ninguém mais vai ser fundador da Canção Nova a não ser Monsenhor Jonas Abib. Certo? Existem os cofundadores, mas é diferente. Depois nós vamos falar deles. Carisma de fundador. É o dom particular que alguns homens e algumas mulheres recebem a partir de uma experiência do Espírito para gerar uma nova forma de vida consagrada. Não se preocupe em copiar não, porque isso tem lá no material de apoio. Então, esse carisma de fundador, ele é intransferível. Padre Jonas vai morrer, Deus me livre. Mas um dia ele vai morrer, né? Como todo mundo nós morre. Alguém vai ser fundador no lugar dele? Então esse dom ele é também pessoal. É só dele. Por isso que o Padre Jonas diz assim: o dom está
oculto no coração do Pai, mas também está oculto no coração do fundador. O fundador o recebe na sua totalidade. O carisma do fundador, a tarefa do fundador é discernir o que é o dom, a identidade do dom. Entenderam isso? Entenderam? Esse dom, em primeiro lugar, é pessoal, no sentido de que transforma a pessoa do fundador, preparando para uma vocação e missão particular na igreja. É intransferível, é só dele. Esse dom é só do Padre. Canção Nova, um dom de Deus, vai explicar isso, página 33, para a gente entender melhor. O Pai colocou no meu interior um filão de ouro, o dom Canção Nova. Cabe a mim cavocá-lo, descobri-lo, fazê-lo emergir, colocar a luz para que os outros vejam e descubram em si. Esta é a minha função. Cabe a mim esta função. Deus me fez fundador. Eu tenho a minha identidade pessoal, a minha missão, sou colocado na frente, sou como ponta de lança, por isso sou o fundador, por causa do lugar e da missão que Deus me confiou, mas só isso. É Ele que tem a autoridade de discernir o que é o carisma. E carisma do fundador? O que é? Carisma do fundador diz da identidade do carisma de fundação. Entenderam a diferença? Um é a graça de fundar. O carisma do fundador é a identidade. Diz dos conteúdos. Ao conteúdo específico do que é o dom, do que está inerente ao dom. Quando a gente fala, a Canção Nova é a Casa da Misericórdia. Isso está onde? No carisma do fundador. Ao contrário do carisma de fundador, que é intransferível e pessoal, o carisma do fundador é comunitário e coletivo. Essa parte nós recebemos. Essa parte é transferível. Essa parte é transmitida. Por isso que eu posso dizer, Marcelo, você é Canção Nova. Gil, você é Canção Nova. Entendeu? O que o padre vai dizer para explicar mais fácil isso? É tarefa específica de cada membro da fundação ir descobrindo o próprio dom, sua identidade, sua missão específica, o lugar que deve ocupar naquela fundação. Em outras palavras, é preciso que cada pessoa descubra que membro é no corpo e realize a tarefa que lhe cabe em favor do corpo. É assim que a Canção Nova vai ser plenamente aquilo que Deus quer e vai realizar totalmente a missão que Deus confiou a ela. Entenderam? As características, várias características de Nossa Senhora, as virtudes de Nossa Senhora, que também nós possuímos. Que ele tem um coração misericordioso,
Ele tem a totalidade do dom. Ele tem a plenitude do dom. E ele tem a graça de discernir o que é o dom. Mas isso vai acontecendo na medida também que ele vai se relacionando com Deus. Porque esta leitura só é feita à luz do Espírito Santo. O dom estava oculto no coração do Pai, foi derramado no coração do fundador. Mas o dom também está oculto no coração do fundador. E ele precisa ir lendo, ele precisa ir descobrindo, ele precisa ir decifrando. À medida que ele vai decifrando, vai ressoando nas pessoas. A gente não foi atraído por aquilo que a gente via as pessoas da Canção Nova vivendo? Nós fomos sendo atraídos, foi ressoando em nós. O processo é por ressonância. À medida que ele foi encarnando o dom, à medida que ele foi dizendo sobre o dom que estava nele ressoou em mim. Por quê? Porque houve um ato fundante. No coração de Deus, nós fomos criados, Canção Nova, todos juntos. Na história, cada um vem a seu tempo. Mas no coração de Deus, nós já existimos. Em Deus tudo é presente. Olha que mistério maravilhoso. Olha que interessante. O mesmo dom que está oculto no coração do fundador, e que ele precisa decifrar, e que ele precisa cavocar, que ele precisa ler, também está oculto no meu coração a parte que a mim foi confiada. É por isso que eu preciso cavocar. É por isso que eu preciso descobrir. O padre, eu não acabei de ler, que cada um precisa descobrir a sua missão específica. E aqui, gente, missão específica não é aquilo que eu faço. Missão específica é aquilo que me faz dar a vida a Deus dentro deste carisma. Posso? Missão específica não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou. Por isso que eu disse, Liliane, você não é só jornalista. Porque se ela for vista na Canção Nova só pelo jornalismo, a vocação dela é muito vazia e muito pobre, não é? Isso você poderia fazer lá fora também. Vocação específica é o que dá vida e faz a gente se entregar a Deus na Canção Nova. Vocação específica é o para que Deus me fez Canção Nova. Vocação específica é a parte do dom que me cabe. O que a gente fala na Canção Nova? Que nós somos pau para toda obra, não é assim? Que a gente faz tudo o que mandarem, não é assim? Mas essa é a pedagogia de Deus. E é assim que a providência age. Porque à medida que eu vou experimentando e realizando, o Espírito também vai me revelando qual é a minha missão específica dentro do carisma. Ele pode me levar a um agir específico? Pode. Mas é o que me dá vida. É a parte do Espírito do carisma que o fundador recebeu e que me é transmitida. Entenderam? Por isso, gente, que a nossa vocação ela é linda. Ela é inesgotável. Por isso que não dá para perder o encantamento pela vocação. Porque se o dom que está oculto no coração do Pai, está oculto no coração do fundador, e se a parte que me foi dada também está oculta, há muita coisa para descobrir. Quantos anos você já está como lá no posto, Jaque? 6 anos e 5 meses. Então, parece que
uma vidinha assim, mas isso eu ia fazer lá fora. Às vezes você não tem esse sentimento. Mas eu te digo, minha filha, você não sabe o que o Espírito está plasmando e aonde ele vai te levar. Ficou clara a diferença? Hoje eu só fiz uma introdução, porque a coisa é mais profunda. Mas eu coloquei os textos lá no material de apoio, que vai ajudar a gente a entender. E a tarefa dessa semana é você fazer as suas dúvidas. Tá bom? Levantar as suas dúvidas. Porque a gente não pode ter dúvida nisso. Essa parte aqui, ó, é o que nos faz sermos a geração fundante do carisma de fundação. É essa parte aqui, ó, o carisma do fundador, que diz da identidade do carisma, é que vai nos fazer perpetuar o carisma. Por isso que é importante. É transmitida, é coletiva, comunitária, eclesial. Entenderam?